Fala, pessoal! Palpites do Xande na área, trazendo os melhores palpites de futebol para essa terça-feira, 13 de janeiro. Nesse vídeo vou trazer 10 palpites e uma sugestão de bilhete. Agora, se você quer receber mais bilhetes de qualidade, vem para o grupo VIP do Xande. Turma, temos uma meta de 200 likes e 50 comentários, então mete o dedo aí. Lá ele! Vamos pra cima! Nossa primeira partida é entre Stuttgart e Frankfurt. O Stuttgart ocupa atualmente a quinta posição na tabela, somando 29 pontos em 16 partidas. A equipe vive um momento de grande confiança após conquistar uma vitória acachapante por 4-1 contra o Bayer Leverkusen, o que demonstrou um poder ofensivo muito agressivo e eficiente. Nos últimos jogos, o time tem se mostrado um forte candidato às vagas da Liga dos Campeões. O Eintracht Frankfurt encontra-se na sétima colocação com 26 pontos conquistados. O desempenho recente da equipe é marcado por uma enorme instabilidade defensiva, exemplificada pelo último empate em 3-3 contra o Borussia Dortmund, onde o time cedeu a igualdade nos acréscimos. Com um saldo de gols zerado, 33 marcados e 33 sofridos, o Frankfurt é uma equipe extremamente perigosa no ataque, mas que permite muitas chances aos adversários. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é a vitória do Stuttgart, e o palpite de placar exato é 3-1 para o Stuttgart. Próxima partida é entre Damak e Al-Ittihad. O Al-Ittihad atravessa uma fase esplêndida e chega para este duelo com total favoritismo. Atualmente na sexta posição da tabela, com 26 pontos conquistados em 13 partidas, a equipe ostenta uma sequência avassaladora de 5 vitórias consecutivas. O desempenho recente é marcado por uma defesa sólida e um ataque eficiente, evidenciado pela última goleada de 4-0 fora de casa. A situação do Damak é oposta e bastante preocupante. A equipe ocupa a 14ª colocação, somando apenas 9 pontos em 13 jogos, o que a coloca perigosamente próxima da zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, o time obteve apenas uma vitória, vindo agora de 2 derrotas seguidas nas quais não conseguiu marcar nenhum gol e sofreu 6. A falta de consistência defensiva e a seca do ataque são os maiores desafios do treinador no momento. O palpite mais provável é a vitória do Al-Ittihad. O palpite mais arriscado é a vitória do Al-Ittihad e mais de 1,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 2-0 para o Al-Ittihad. Próxima partida é entre Borussia Dortmund e Werder Bremen. O Borussia Dortmund ocupa atualmente a segunda posição na tabela, com 33 pontos conquistados em 16 partidas. Sob o comando de Niko Kovac, a equipe busca reduzir a distância para o líder Bayern de Munique. Nos últimos 5 jogos, o time somou 2 vitórias e 3 empates, demonstrando resiliência ao buscar um empate por 3-3 contra o Eintracht Frankfurt, nos acréscimos de seu último compromisso. O Werder Bremen encontra-se na 12ª colocação, somando 17 pontos em 15 jogos disputados. O momento é delicado, pois a equipe não vence há 5 partidas consecutivas na competição nacional. Seu último jogo pelo campeonato foi um empate em 0-0 contra o Augsburg. Como visitante, o Bremen possui apenas uma vitória, enfrentando sérias dificuldades defensivas, com 28 gols sofridos no total do campeonato. O palpite mais provável é a vitória do Borussia Dortmund. O palpite mais arriscado é a vitória do Borussia Dortmund e mais de 1,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 2-1 para o Borussia Dortmund. Próxima partida é entre Hamburgo e Bayer Leverkusen. O Hamburgo ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, somando 16 pontos em 16 partidas disputadas. A equipe luta para se distanciar da zona de rebaixamento e apresenta um ataque pouco eficiente, tendo balançado as redes apenas 17 vezes até o momento. Nos últimos jogos, o time vem de uma derrota por 2-1 contra o Freiburg. O Leverkusen encontra-se na 4ª colocação com 29 pontos,
mantendo-se firme na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Com um dos ataques mais poderosos da competição, o time marcou 34 gols, embora sua defesa tenha demonstrado certa vulnerabilidade ao sofrer 24 tentos em 16 jogos. Na última partida, o Leverkusen perdeu em casa para o Stuttgart de 4-1. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é a dupla chance no Leverkusen. E o palpite de placar exato é 2-1 para o Leverkusen. Próximo palpite é Mainz 05 e Heidenheim. O Mainz vive um momento de extrema pressão, ocupando a 18ª e última posição na tabela de classificação. A equipe somou apenas 9 pontos em 16 partidas disputadas, tendo conquistado apenas uma vitória em toda a competição até agora. Sob o comando de Urs Fischer, o time ensaia uma pequena reação, estando invicto a 3 jogos na competição, mas todos terminaram em empate, incluindo o último placar de 2-2 contra o Union Berlin. O Heidenheim, por sua vez, está apenas uma posição acima, em 17º lugar, com 12 pontos. A equipe também luta desesperadamente contra o rebaixamento e vem de um empate por 2-2 contra o Köln. O grande desafio do Heidenheim tem sido atuar longe de seus domínios, onde sofreu 6 derrotas em 7 jogos como visitante nesta temporada. Além disso, a equipe ainda não conseguiu terminar uma única partida sem sofrer gols na atual edição da Liga. O palpite mais provável é menos de 3,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é ambos marcam. E o palpite de placar exato é 1-1. Próximo palpite é entre Deportivo La Coruña e Atlético de Madrid. O Deportivo La Coruña chega a esta fase após uma sequência de oscilação. Nos últimos 5 jogos, a equipe somou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Recentemente, empatou por 1-1 contra o Las Palmas e em 2-2 contra o Cádiz, demonstrando uma defesa que concede gols com frequência, mas um ataque que consegue reagir. O Atlético de Madrid, por sua vez, vive um momento superior, apesar de vir de uma derrota por 2-1 para o Real Madrid. Nos seus últimos 5 confrontos, o time de Diego Simeone conquistou 3 vitórias, 1 empate e sofreu apenas uma derrota. A equipe apresenta um elenco muito mais valioso e experiente, focado em avançar para as quartas de final, após demonstrar força ofensiva em vitórias expressivas contra Girona e Baleares. O palpite mais provável é Atlético de Madrid para se classificar. O palpite mais arriscado é a vitória do Atlético de Madrid. E o palpite de placar exato é 2-0 para o Atlético de Madrid. Próxima partida é entre Real Sociedad e Osasuna. A Real Sociedad chega embalada por uma sequência positiva, tendo conquistado uma vitória importante por 2-1 contra o Getafe recentemente, além de um empate contra o Atlético de Madrid. Embora a Real Sociedad seja favorita, um fator de risco é o histórico de desgaste físico em janeiro devido ao acúmulo de jogos. O Osasuna atravessa uma fase de instabilidade, vindo de uma derrota por 1-0 para o Girona, o que o deixou na 15ª colocação da Liga Nacional. Historicamente, a Real Sociedad tem levado vantagem, inclusive eliminando o Osasuna nesta mesma competição e fase em edições anteriores. O palpite mais provável é menos de 3,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é Real Sociedad para se classificar, e o palpite de placar exato é 2-0 para a Real Sociedad. Próximo palpite é entre Newcastle United e Manchester City. O Newcastle United chega para esta semifinal motivado pelo título conquistado na temporada anterior. A equipe vive um momento de recuperação, acumulando 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Recentemente, os Magpies avançaram na Copa da Inglaterra após uma vitória emocionante nos pênaltis contra o Bournemouth, após empate por 3-3. O Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, busca retomar o topo após uma temporada sem troféus. O time iniciou 2026 com 3 empates consecutivos na Liga Nacional, mas recuperou a confiança ao aplicar uma goleada histórica de 10-1 sobre o Exeter City no último final de semana.
Assim como seu adversário, os Citizens sofrem com baixas defensivas de peso, como Rúben Dias e Joško Gvardiol, ambos lesionados. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é ambos marcam e acredito também na dupla chance no Manchester City. E o palpite de placar exato é 2-1 para o Manchester City. Próximo palpite é entre Roma e Torino. A Roma chega para este duelo em um momento de ascensão e confiança. A equipe da capital italiana ocupa atualmente a 5ª posição na Série A e vem de 2 vitórias consecutivas sem sofrer gols, batendo o Sassuolo por 2-0 e o Lecce pelo mesmo placar. O time comandado por Gianpiero Gasperini demonstra grande solidez defensiva, sendo considerada uma das melhores defesas do país nesta temporada. O Torino, por outro lado, atravessa um período de instabilidade. A equipe ocupa o 12º lugar na tabela da Liga Nacional e vem de resultados negativos recentes, incluindo derrotas para a Atalanta por 2-0 e para a Udinese por 2-1. Embora tenha conquistado uma vitória expressiva contra o Hellas Verona recentemente, o desempenho irregular fora de casa é uma preocupação constante para o clube de Turim. O palpite mais provável é Roma para se classificar. O palpite mais arriscado é a vitória da Roma. E o palpite de placar exato é 2-0 para a Roma. Próximo palpite é Utrecht e Twente. O Utrecht chega a este confronto das oitavas de final após ter eliminado o Top Os na fase anterior com uma vitória por 2-0. Na Liga Nacional, a equipe ocupa a 10ª posição e vem de uma sequência de resultados oscilantes. Utrecht enfrenta problemas sérios no setor ofensivo. Jogadores como Sebastian Haller, lesão no tendão, David Min e Davy Vandenberg estão lesionados. O Twente, por sua vez, garantiu sua vaga nesta fase após uma vitória movimentada contra o Spakenburg por 6-3. Na tabela do campeonato holandês, a equipe de Enschede está na 7ª posição, ligeiramente acima de seu adversário de hoje. O Twente também não está completo, com ausências confirmadas de Miss Hilgers e Taylor Booth por lesão, o que pode enfraquecer sua consistência defensiva e transição para o ataque. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é a classificação do Twente, e o palpite de placar exato é 2-1 para o Twente. Pessoal, se você gostou dos palpites, clica no like e deixa o seu comentário e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos pra cima! Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show. Turma, você está esperando o quê para participar do grupo VIP do Xande? Não tivemos vídeo nessa segunda-feira, mas quem está no grupo VIP recebeu os bilhetes e está faturando. Vem com o Xande, vem com o Xande Show. Pessoal, minha sugestão de bilhete é a vitória do Borussia Dortmund em um dos tempos. Vamos de mais de 1,5 gols na partida do Newcastle e Manchester City e vamos para o Atlético de Madrid para se classificar. Pessoal, digita nos comentários se vocês gostaram dos palpites e do bilhete. Desejo para vocês tudo de bom, fiquem todos com Deus.